Olá, eu sou Yuri e nosso grupo escolheu como empresa a Via Varejo, ou VVAR3. Começando pela história da empresa, em 1957 a Via Varejo inicia quando a família Klein começa a vender cobertores na cidade de São Paulo. A empresa cresceu bastante nas 2 décadas que se seguiram, começando a vender eletroeletrônicos e passando por um processo de expansão de filiais. Em 2004, eles firmaram parceria com o Bradesco para financiamento de vendas, e em 2009 houve a compra das Casas Bahia pelo Pão de Açúcar. No ano seguinte, ocorre a fusão das Casas Bahia com o Ponto Frio e o Extra, criando a Nova.com. Em 2012, o nome mudou de Nova.com para Via Varejo, atualmente conhecida. Devido a problemas com endividamento e gestão, a Via Varejo se encontra em um momento de turnaround, tentando mudar a situação e inclusive apresentando bons resultados, com EBITDA de quase 1,5 bilhão de reais. De maneira geral, a Via Varejo tem como produtos principais móveis, eletrodomésticos e acessórios tecnológicos em geral. Possuem mais de 60 milhões de clientes em todo o Brasil, de todas as faixas etárias e de renda, devido à sua diversidade de lojas e de produtos. A Via Varejo tem como modelo de negócio as lojas físicas, os sites onde vendem seus produtos e os espaços nestes sites para que parceiros ofereçam outros produtos. Além disso, a VVAR3 identificou Magalu, Amazon e lojas americanas como principais concorrentes. Bom dia, meu nome é Germano e eu vou falar sobre a análise SWOT da Via Varejo. Bem, a análise SWOT é nada mais nada menos do que uma foto de como está a empresa atualmente, levantando 4 fatores, internos e externos, respectivamente: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, dois de cada. Começando com as forças, temos o Omnichannel, que é uma ideia do CEO atual de melhorar a logística com o cliente. Por exemplo, ele pode, mesmo estando na loja física, consultar o site da loja e checar se o produto que ele quer está disponível naquele local. Outra coisa é que ele controla diferentes áreas, tanto a Via Varejo constrói imóveis, mas ela também comprou diversas startups de desenvolvimento de aplicativos web, de sites, então o capital está bem diversificado. Outra coisa é a popularidade, já que a Via Varejo é dona do Ponto Frio, das Casas Bahia, então são marcas consolidadas no mercado, tem uma boa fidelidade. Outras coisas são os bons resultados de e-commerce, tanto que eles já, em 2019, já tiveram 80 milhões de acessos nos sites e aplicativos, e um terço das suas vendas já são realizadas de modo virtual. As fraquezas é que tem baixa margem de lucro, já que é um ramo em que todas as lojas podem ter o mesmo produto, então aquele que coloca a promoção mais baixa vai ter a popularidade. Então todas estão concorrendo com uma margem muito baixa de lucro. E outro é a falta de conhecimento do know-how. Eles não possuem atualmente o conhecimento de como é que os concorrentes deles atuam no modelo e-commerce. Eles ainda estão tentando descobrir, tentando se adaptar para melhorar. E a baixa reputação online, tanto que o principal avaliador de sites, o Reclame Aqui, ele tem 1,3 de nota mais baixa do que a sua principal concorrente, que é a Magazine Luiza. E, por fim, poucas lojas na região norte, que foi contabilizado que quase nenhuma, comparado às outras regiões, possuem lojas físicas na região norte. Então, por lá, a marca tem menos fidelidade, tem menos conhecimento. Agora, para as oportunidades, temos o crescimento do e-commerce, que a cada ano vai aumentando, e também tem a tendência do brasileiro a gostar do e-commerce, tanto que é dito que 19% dos brasileiros já realizaram alguma compra online. E aqui temos um double, que é o crescimento de sistemas de informações e o crescimento de Big Data, que são duas ferramentas fundamentais para o fluxo de informações, de dados no meio online, banco de dados e tudo mais. Poder guardar as informações, criar sites, aplicativos, compras, tudo mais. Agora, as ameaças é que, como eles estão num local de varejo, e varejo é uma economia secundária de bens não prioritários, eles sofrem com a estabilidade política e econômica, porque se acontecer algo como, por exemplo, o coronavírus, a população não vai sair comprando sofá, mesa, vai comprar coisa mais relevante, comida, remédio, essas coisas. E a competição em larga escala, porque como eles querem entrar no e-commerce, como é que eles vão? Eles estão competindo agora com o Magazine Luiza, com outras lojas locais. Mas quando for para e-commerce de verdade, vai competir com
A AliExpress vai competir com a Amazon, com a Walmart, com lojas globais. Então vai ser bem mais concorrido. E a última ameaça, para terminar, é a fácil entrada de concorrentes. Porque esse ramo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, ele tem é muito fácil de alguém chegar, comprar e revender. Então, por exemplo, como eles não têm muitas lojas no norte, lojas pequenas tomam seu espaço. Eles compram ventilador, compram ar-condicionado e depois revendem, tomando espaço, uma fatia de mercado que eles poderiam ter tomado. E é isso, muito obrigado. Na análise externa que nosso grupo fez da Via Varejo, conseguimos identificar as seguintes políticas. Política de ação defensiva, que consiste em investir no Omnichannel, adquirir vendedores, marcas e startups que atuam na melhora da logística e no desenvolvimento do e-commerce, indo de acordo com os investimentos crescentes em sistemas de informação e aumento do mercado online. Política de manutenção. Por possuir baixa margem de lucro no e-commerce, dificulta atrair clientes com promoções e chega a competir com produtos usados que possuem valor mais baixo. Política de ação defensiva, devido ao fato de ser a maior empresa de imóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos do Brasil, a reputação da Via Varejo auxilia na confiança da marca no meio online. Além disso, controla marcas em diversas áreas, que diminui o risco de instabilidade de mercado. Política de saída. Desconhecer o método de atuação dos concorrentes e não ter uma reputação tão boa online enfraquece a Via Varejo em relação aos competidores, ainda mais nesse setor que possui fácil entrada. Para contornar essas ameaças, alguns cenários que a VVR3 adotasse poderiam fazer com que tais ameaças fossem diminuídas ou extintas. O primeiro é desenvolver uma cultura de alta percepção e adaptação a mudanças, para a questão do cenário de instabilidade política e econômica, que faz com que os investidores sejam repelidos. Em seguida, trabalhar com modelos de previsibilidade, como sazonalidade, a fim de programar uma melhor organização para os períodos de alta inflação e baixa renda per capita. E focar, por último, no investimento de sua plataforma e-commerce, visto que é uma tendência do futuro, ainda mais para os tipos de produto vendido na empresa. Olá, meu nome é Lucas Thierry e eu vim aqui mostrar como foi feito o nosso processo de criação de cenários futuros para a Via Varejo. Os cenários futuros foram criados a partir de dois eixos, que se chamam o eixo de economia e o eixo dos concorrentes. Esses dois eixos foram criados a partir destes fatores. Primeiro, provavelmente o mais expressivo, o de instabilidade econômica atual e histórica do país, que tal instabilidade dificulta o planejamento para que a empresa pode ter, para que ações próprias sejam tomadas para o presente e para o futuro da companhia, dessa forma podendo maximizar o ganho dela. Outro fator que influencia a economia é a redução de poder de compra, causado pela crise atual, em que, como a renda da população é menor, ela tem menos poder de compra para os próprios produtos da Via Varejo, o que influencia diretamente na margem em que a empresa pode ter sobre suas vendas, e dessa forma também alterando como o planejamento das ações da empresa pode ser feito. E também existem fatores imprevisíveis, como a situação atual causada pela pandemia, em que a empresa não pode seguir as ações ensinadas por um livro, como a história pode se mostrar aos tempos, e agora tem que tomar novos riscos que anteriormente não precisavam ser tomadas, e novas experiências também têm que ser feitas a partir destes riscos causados por fatores imprevisíveis. E o outro eixo usado para os cenários futuros são os eixos dos concorrentes. Um dos fatores para os eixos dos concorrentes é a própria atuação dos concorrentes, em que os concorrentes da Via Varejo já tinham um potencial maior do que a própria Via Varejo, por existir há mais tempo nesse mercado de vendas eletrônicas que está crescendo cada vez mais, também influenciado por um dos fatores imprevisíveis, e que também existem a entrada de novos players no mesmo mercado em que a Via Varejo atua, como a entrada da Amazon expandindo a cada vez mais o seu inventário de vendas online, não apenas de livros, como costumava ser por tanto tempo. E outra influência no eixo de concorrentes é o próprio mindshare do mercado, em que a Via Varejo tem como uma das marcas das Casas Bahia, que não tem um nome bom entre a população, já que existem vários históricos de
o preconceito com a marca ou como a própria falta de efeito durante o mercado online dela, já que a loja dela tende a ser mais atrasada que dos concorrentes. E existem fatores como esse que também dificultam o próprio crescimento da empresa, já que as pessoas já esperam algo negativo na empresa, então ela tem que se esforçar mais do que os próprios concorrentes para conseguir ter o mesmo efeito nessas ações. Cenários futuros projetados foram esses. Nos casos neutros, em que, no caso que a economia vai bem, mas a relação dos concorrentes não foi tão positiva, o mercado acaba continuando a sua forma pré-pandemia, em que a Via Varejo era um terceiro lugar do mercado. E no caso em que a relação dos concorrentes vai positiva, mas a economia não, a Via Varejo continua com as perdas que se manteve durante esses últimos anos, mas como a concorrência também não vai bem, eles não têm uma queda enorme. Num cenário negativo, em que a economia fica ainda pior do que já está, e a relação dos concorrentes também vai mal, a Via Varejo tem um tombo enorme, já que além da renda disponível para gasto dos consumidores é menor, a Via Varejo ainda perde em relação aos seus concorrentes. E no caso ideal, em que a relação dos concorrentes é positiva e a economia é positiva, a Via Varejo consegue aumentar muito o seu ganho, já que agora as pessoas têm mais dinheiro para gastar e elas têm uma maior tendência a gastar na Via Varejo. E aí, pessoal, beleza? Sou o Lucas Aurélio aqui novamente, né? Então, concluindo aqui a apresentação da nossa equipe sobre a Via Varejo, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a recomendação estratégica. Então, a gente conseguiu identificar, dentre as pesquisas que a gente fez, né, esses 4 pontos principais para que a Via Varejo consiga melhorar e que ela consiga apresentar um resultado melhor no longo prazo. Então, esses 4 pontos eles são focados no e-commerce, porque novamente foi aquilo que a gente identificou como mais importante para o sucesso dela. Foi como que aconteceu com a Magazine Luiza e está acontecendo também com a Amazon. E a gente identifica que isso aqui é realmente o foco. Então, pegando aqui para 4 pontos do e-commerce, o primeiro seria justamente as entregas, porque a gente consegue ver que é difícil pegar as entregas da Via Varejo, às vezes não tem para enviar para todos os lugares, e às vezes quando é para enviar o frete fica muito caro, ou então demora muito tempo, e quando você realmente consegue comprar algum produto, você às vezes acaba sem ficar com a possibilidade de acompanhar como está esse produto, né? Então você comprou um pedido e ele fala, estou aqui em Curitiba, estou em São Paulo, e aí ele passa 15 dias assim, e aí quando você vê, chegou na sua casa, ou seja, você não teve um acompanhamento em tempo real daquele produto sendo enviado, né? E você gostaria disso. E a gente percebe que isso aqui é realmente diferencial, que às vezes até as outras empresas não oferecem tão bem assim também, mas que se a Via Varejo conseguir oferecer, vai ser um grande diferencial em relação aos seus concorrentes. Puxando aqui um pouquinho também por outro lado, né, que seria a forma de pagamento, a gente testou aqui, a gente viu que a Via Varejo ela não oferece outras formas de pagamento alternativas, né, que pode até auxiliar. Por exemplo, Pix ou PicPay. Tudo bem que nem sempre concorrentes vão estar oferecendo, como por exemplo o Mercado Livre também não está oferecendo o Pix ainda, mas a Kabum, por exemplo, na área de informática já está oferecendo, então é interessante que ela também pense nisso, porque a gente vê como algo que facilita a compra, porque ninguém quer estar esperando mais 3 dias para um boleto ser aceito, né? E nem sempre a pessoa tem um cartão para poder comprar isso aí, dividir, etc. Bem, puxando um pouquinho também para essa experiência do cliente, né? A gente tem um pouquinho a falar de interface. Por que interface? Porque às vezes você quer comprar um produto, a gente, principalmente quando somos da área de tecnologia, a gente vai lá olhar e a gente quer saber tudo sobre o produto, né? E às vezes não tem essas informações. E a gente acha que isso é um ponto muito importante que ele tem para melhorar, porque é comum, tá? Pessoas olharem, aqui não tem informação, aí olha em outro site, e às vezes o site está mais caro, mas ele olha lá procurando o mesmo produto para saber mais informações. E não é só isso, né? Claro, sobre interface que a gente está falando. Também tem o fato de que, por exemplo, você vai tentar fazer uma compra num extra, por exemplo, que faz parte aí da Via Varejo, né? Você apresenta lá, faz o seu carrinho, seleciona comprar, e aí você vai todo o procedimento e está lá. Tipo de pagamento, cartão, no meio do processo. Porém, você diz, olha, eu não quero pagar em cartão, eu quero pagar em boleto, por exemplo. Você só consegue trocar isso aí no final do processo, e você não é informado sobre isso antes, então fica parecendo que você vai ser forçado a comprar no cartão. E isso é algo que dificulta um pouco a experiência do usuário. E olha que, tipo, somos pessoas que já têm um pouquinho mais de conhecimento na área e foi pouco intuitivo nesse procedimento. E aí,
quando a gente fala que, beleza, vamos focar tanto aqui no e-commerce, a gente tem que reduzir